Olá pessoal, muito bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre inclusão social. Mas antes de entrarmos no tema desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva nesse canal, porque assim você ajudará que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas possíveis e você constrói isso junto com a gente. E hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui a nossa entrevistada de hoje, que é a Juliana. Ela é coordenadora do Colégio Santa Maria, aqui em Belo Horizonte. E nós, recentemente, fizemos o nosso projeto Gente Falando de Gente, Gente Cuidando de Gente, subjetivamente. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra lá no colégio sobre inclusão social. E aí eu conheci a Juliana e tive eu tive a vontade de trazer aqui para que ela pudesse acrescentar um pouco para vocês também. Juliana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Eu acho que eu tô mais nervoso que você, né não? Tá, não. Se apresenta um pouquinho, quem é Juliana? Tá, não, Silvio, com certeza eu tô mais do que você pode ter certeza disso. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, me sinto lisonjeada, né, de poder compartilhar um pouquinho da minha história. E é o que você falou, chegar aí a nossa mensagem às pessoas que precisam, né? Eu me considero uma pessoa dedicada, responsável, grata, sou muito grata pelo caminho que eu percorri desde o início, né? Tanto da minha carreira profissional quanto como pessoa. E me considero uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem, graças a Deus. Isso é muito importante. O que eu sempre venho falando, Juliana, é que as pessoas boas, elas vão se esbarrando o tempo inteiro, né? E nesse processo da vida, a gente vai se esbarrando, construindo uma sociedade mais equitativa, que afinal de contas é essa a finalidade, né? Para que nós possamos construir juntos, mas construir coisas boas, não é? E numa desses encontros, né, que você nos deu o privilégio de irmos lá a um evento que teve no colégio, falarmos sobre um tema que se faz tão necessário em nossa sociedade, que é falar sobre a inclusão social. As pessoas, às vezes, elas nem sabem hoje o que é inclusão social. E o colégio Santa Maria é um colégio inclusivo. Me fala um pouco sobre como conduzir a inclusão social no Colégio Santa Maria. Sim, nossa, eu falo que nós temos uma missão muito importante, né, enquanto educadores. E eu, como mãe de uma criança atípica, né, vou compartilhar um pouquinho da minha história também com vocês, me sinto ainda mais na obrigação, vamos dizer assim, de trazer de fato a inclusão para dentro das escolas, né? Hoje represento o Colégio Santa Maria, sou professora e estou como coordenadora pedagógica da educação infantil e me sinto como mãe de uma criança atípica não diria obrigação, mas preciso fazer isso por essas crianças, Sim. Né? E o colégio nos dá essa abertura. Eu falo que eu estou numa instituição, trabalho numa instituição que é inclusiva de fato, né? Não só por lei, por obrigação, mas na essência, na missão, nos valores do colégio, né? A gente traz a inclusão e venho ajudando os pais, né, a entenderem um pouquinho, tanto pais de crianças típicas que convivem com crianças atípicas, né? Sim. Porque são desafios, né? Nós encontramos desafios diários, né, nesse convívio, quanto os pais de crianças atípicas, inclusive aqueles que estão ali no processo de diagnóstico, né? Eu falo que não é fácil, aí eu sempre dou o meu depoimento, né? Enquanto mãe de uma criança atípica, eu falo para eles que não é fácil. Quando a gente descobre, né? Os pais descobrem um laudo, um diagnóstico de um filho, a gente passa por 3 fases, né? Eu falo que eu meio que criei essa teoria, vamos dizer assim, e eu compartilho com os pais e venho aí com isso, conseguindo deles um entendimento, abrir o coração, acalmar o coração, entender o que está acontecendo com eles, né? E nesse processo, a primeira fase, né, é o luto. Sim. Porque você é pai também, sabe, quando você idealiza um filho, né? Você pensa o que ele vai ser, o que ele pode ser. Ele vai ser médico, ele vai ser engenheiro, ele vai ser advogado, ele não vai ser nada, ele vai ser o que ele quiser ser, né? Então você sofre quando você tem um diagnóstico de uma criança, né? Essa sociedade muitas vezes muito cruel, né? Sim. Com crianças e com pessoas que têm alguma necessidade especial. Então, de fato, eu, meu marido, toda a minha família vivenciamos um luto,
que é a primeira fase. Então eu falo com as famílias, não se sintam sozinhos, né? Nós aqui enquanto escola estamos com vocês, né? Eu entendo o momento, a fase que vocês estão vivendo. E depois dessa fase do luto vem a fase da aceitação. É o momento em que você fala assim, meu filho é autista, ele tem TDAH, ele tem algum transtorno, né? Enfim, ele tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, ele é meu filho, eu vou trazer para mim. Sim. Né? Eu vou ajudá-lo, eu vou fazer o que eu puder, o que eu não puder, o possível, o impossível, para ajudar o meu filho nesse percurso, né? E depois é a terceira fase, que é a fase que eu estou, é a fase da gratidão. Eu até me emociono quando eu falo, porque é de fato muito grato. Eu olho para o céu e pergunto, meu Deus, eu sou merecedora de uma criança, de um ser tão especial, que é o Lucas, meu filho de 9 anos, é uma gracinha, né? Recebeu o diagnóstico aos 2 anos de idade. Foi bem difícil o diagnóstico, porque muitos médicos contestavam, achavam que era mesmo só um atraso de fala. Sim. Mas enquanto educadora, né, a gente tem um olhar apurado para o desenvolvimento de crianças. Eu falo isso com os pais também no colégio. Não sou médica, não tenho habilidade nem habilitação para diagnosticar, mas tenho um olhar apurado para o desenvolvimento. E com isso eu corri atrás. E assim eu consegui o diagnóstico precoce, que é o que eu também indico para as famílias. Falo, né? Passa essa fasezinha do luto aí rápido para não perder tempo. Ah, entendi. Né? É o enfrentamento, né? A realidade se apareceu ali para você. E Sim. Agora o que fazer dela? Né? E é isso, né? Até a terapia cognitivo-comportamental nos traz um conceito de que não é a situação que nos compromete, mas como reagimos a essa situação. Sim, com e a certeza. partir daí, você vai criando elementos e condicionando a forma com que você vai conduzir aí esses desafios. E como coordenadora na escola, você deve encontrar os seus desafios, né? Como chegar para um pai já sinalizando essa sua observação, seu olhar apurado, e como se dá essa orientação para procurar um profissional habilitado para conduzir essa situação? É bem complicado, complexo, e a gente precisa ter muito cuidado, né? Voltando só um pouquinho pelo que você falou, realmente o que vai nortear e trazer o sucesso são os caminhos que a gente escolhe. Sim. Né? Depois do luto, né, que eu falei da aceitação, aí a gente vai nortear o caminho. Se a gente escolher um bom caminho, a criança vai ter um bom desenvolvimento, isso é fato, né? E como que a gente sinaliza para as famílias, né, lá no colégio? Com muito cuidado, né? A gente sinaliza alguns atrasos, né? Primeiro pergunta como que é em casa, porque a gente consegue tirar muito da família a percepção que é nossa na escola, com muita sutileza, né? Sim. Ao invés de a gente já chegar falando todas as nossas percepções, como a criança é na escola, como ela se desenvolve, quais são as dificuldades, a gente faz primeiro essa pergunta para a família. Né? Como que você vê a criança em casa, né, nos desenvolvimentos, né, através de para casa, ou mesmo no comportamento com a família, ou com alguma pessoa de fora, né, desconhecida, enfim. E aí a gente vai trazendo a própria fala da família e a gente vai encaminhando. Geralmente, eu primeiro sugiro uma conversa com o pediatra, né, que de fato é um profissional que acompanha desde que a criança nasceu, né? E também a gente sugere também avaliações com psicólogos, né? Vocês aí que são da área da psicologia sabem o quanto vocês também têm esse olhar para o desenvolvimento, né, dos seres. Então conseguem nos ajudar também a orientar as famílias, né, apoiá-las e direcioná-las. Acho que o que eles se sentem muito perdidos, né, para onde ir, qual caminho seguir. E é muito importante a questão do diagnóstico, para quê? Quando se fala em diagnóstico precoce, se fala em fazer a condução de uma maneira adequada para que se tenha a fidedignidade desse diagnóstico. Sim. E com o cuidado para não. Hoje se fala muito no TDAH, não desmerecendo os diagnósticos que já estão feitos. Entretanto, vale ressaltar que há uma série de fatores que conduzem para um diagnóstico onde esse traz um conforto para quem precisa cuidar dessa criança, que aparentemente são identificadas. Então, estão se vestindo a camisa do TDAH quando a criança ela tem uma diferença na naturalidade de agir.
E isso é uma coisa que eu sempre venho chamando a atenção e conversando, porque, olha, precisa sim do diagnóstico. O precoce é o você buscar esse diagnóstico, não diagnosticar de uma maneira onde não esteja embasado todas as pesquisas, todos os testes, para que de fato essa criança vai carregar essa camisa do diagnóstico para o resto da vida. Isso é importante você falar, que muitas vezes as famílias também em busca de uma resposta, né? O que o meu filho tem, né? O que eu posso fazer para ajudar? Porque da mesma forma que nós temos famílias que negam, né? Que a gente precisa com muito jeito e muito profissionalismo, responsabilidade, porque o nosso foco é a criança. Né, o que eu falo, a gente não pode desistir, né? Porque é a família que vai decidir se ela vai realmente acolher a nossa orientação ou não. Mas a gente pensa na criança, né? Porque se a gente falando agora, deixa com a família e a criança, que é um ser que está evoluindo, está crescendo e está perdendo a oportunidade, né? Que hoje em dia a gente tem, né? Tantas terapias, né? E às vezes medicação também, não sou contra, mas é o que você está falando, tem que ter muita cautela, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem às vezes famílias querendo respostas rápidas e pedindo para um médico, fala, ele é isso, ele é aquilo, ele tem aquilo, e quando de fato é uma característica que ele tem. Exatamente. É uma criança mais inquieta, é uma criança que tem um pouco de dificuldade de concentração, mas não chega a ser um déficit de atenção. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Lá a gente também consegue perceber, às vezes, diagnósticos, não é precoces, diagnósticos que a gente não condiz com a realidade, né? Precisa de uma reavaliação. Sim, às vezes muito precipitados, que eu quis dizer. Diagnósticos precipitados e que também prejudicam com o desenvolvimento da criança. Às vezes vai tomar uma medicação que ela não precisa, né? Então tem várias questões também que a gente precisa estar bem atento. Há várias vertentes, né, que vão nos conduzindo aí acerca do diagnóstico. Isso traz uma grande responsabilidade. Porque, em alguns casos, sim, traz a responsabilidade de que, ok, foi identificado, precisa tomar esse caminho. Entretanto, há outro caminho de que foi diagnosticado, alguém cuida. Essa terceirização de cuidados. E isso causa um mal maior ainda do que propriamente se aquela criança tiver de fato uma deficiência oculta, né? Sim. Uma necessidade especial. E uma grande questão também é que a sociedade ela precisa entender um pouco mais esse processo. Há muito preconceito, né? Eu sempre tenho oportunidade de conversar com as pessoas e as pessoas vêm se falando muito no preconceito da inclusão social. Algumas pessoas acham que, o meu filho estudar numa escola uma escola inclusiva, onde tem, de repente, 5 alunos numa sala de 20, tem 5 alunos que são especiais, com condições especiais. Meu filho vai ter um atraso no desenvolvimento. Não, muito pelo contrário. Concordo. Nós, seres humanos, nós nos lapidamos a partir das nossas diferenças. Sim. E uma criança com necessidades especiais, quando essas crianças elas estão inclusas, é benéfico tanto para quem está sendo incluída, como para quem está incluindo. Com certeza. A criança que não tem uma necessidade especial, ela desenvolve empatia, tolerância, cresce menos preconceituosa. Então ela desenvolve habilidades sociais importantíssimas que vai aí conduzir para que ela seja um adulto mais tranquilo com as suas emoções. Uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Nessa sociedade que tanto precisa, né? E a gente precisa desse cuidado, desse olhar, né? E precisa desmistificar um pouquinho a questão da inclusão social. E traça um paralelo. Quem é Juliana mãe e quem é Juliana coordenadora nesse aspecto da inclusão social? Eu falei bem da minha vida profissional, né? Aliás, contei um pouco, vou falar aqui do meu percurso, né? Quando eu disse lá que eu sou uma pessoa dedicada, lá no início, né, da nossa conversa, uma pessoa dedicada, responsável, grata e do bem, eu falo muito da minha vida profissional e também da minha vida pessoal, né? Lá no colégio eu tive um percurso maravilhoso, eu entrei como estagiária, tenho um orgulho de falar isso, falo para as minhas estagiárias lá, né, há quase 20 anos atrás, e dali fui dar aula, né, no ano seguinte fui professora em algumas séries, maternal, primeiro ano, sempre na educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais,
E há cerca de 8 anos fui convidada para assumir a coordenação, né, de uma das unidades da rede. E, né, muito feliz com o convite, desafiante, né, não é fácil ser gestora de pessoas. Eu falo que lidar com crianças é muito fácil, é muito bom, apesar de muitas pessoas não acharem, né? Falo, como que vocês conseguem? 30 crianças numa mesma sala, 20 crianças. Isso para mim é tranquilo. Agora, quando a gente vai cuidar de adulto, é mais difícil. É um né? desafio. Um desafio, mas é gratificante. Eu falo que lá no colégio a gente tem uma equipe maravilhosa, né? A gente tem alguns lemas, né? Que um deles é todo mundo dá a mão para todo mundo e ninguém solta a mão de ninguém. E por isso que a gente vai conseguindo, né, desenvolver projetos maravilhosos. Um deles que vocês tiveram oportunidade de nos agraciar com as palestras que vocês fizeram para os pais, né? Falando sobre as diferenças, né? Sobre a inclusão social. Então, e na minha vida pessoal, né, assim, conheci o meu marido há 25 anos, que a gente está junto aí nesse percurso, nesse caminho da vida, né, e construímos uma família maravilhosa, né? Falei do Lucas, mas não posso deixar de falar da minha Carolzinha, a minha Florzinha de 12 anos, uma menina assim, nossa, até difícil de falar, uma menina muito linda, uma menina, eu falo que ela é linda por dentro e por fora, né? Tá crescendo e agora pré-adolescente, uma fase difícil, uma fase né? que requer seus cuidados, também, né? sim. E uma menina, assim, que acolheu o Lucas, por isso que eu falo da gratidão, sabe, Sim. Silvio? Que, assim, quando eu e o meu marido recebemos o Lucas na nossa família e recebemos o diagnóstico dele, a gente teve esse primeiro momento, né, de preocupação com a... Desculpa. Imagina. É Juliana, mãe. É isso aí. Quando a gente fala de filho, né? Aí você pensa, nossa, vinha na minha cabeça tanta coisa, né? Como é que vai ser o Lucas? Como é que a sociedade vai receber o Lucas? Tanta crueldade. E a gente, nesse caminho, a gente viveu algumas situações muito tristes, sabe? Com coleguinhas. Com coleguinhas eu não nem diria porque são crianças também, sim, né? Mas com famílias que às vezes não entendem esse processo, né? Como você colocou, que eu não estou romantizando, no caso do Lucas ele é autista, né? Mas nenhum transtorno, não estou romantizando de jeito nenhum, porque só nós que temos uma criança atípica sabemos a luta que é, né? Entre terapias, descobertas, avanços, retrocessos. Não estou romantizando, mas quem tem uma criança, né, um anjinho, uma criança especial na família, sabe que é um privilégio. Então, e a Carol, assim, eu falo que eu não tenho problema em casa com o irmão brigando, sabe? Sabe aquela briga de irmão? Eu briguei muito com meu irmão. Nós somos muito amigos, mas aquela fase ali da adolescência, né? Era muita discussão, muita briga, o que eu vejo muito com irmãos lá no colégio, né? E lá em casa eu não tenho isso, né? Porque ela entende as condições dele, né? De vez em quando ela fala, não, Lucas, para, tá, já deu, né? Já aliviei pra você, agora dá um tempinho aí, né? E vai ajudando ele a construir isso também, sim, né? Desenvolver habilidades. Sim. Que mesmo que ele não tenha a habilidade do entendimento, ela consegue ir ajudando ele no processo. Né? Ajuda muito, muito. E assim, né? Só para finalizar contando da minha história, né? Então, meu marido e eu muito empenhados a sempre ajudá-lo, né? Desde pequenininho, desde antes do diagnóstico, nós começamos com terapias, uma fono e uma TO, em casa. Sem diagnóstico, ele começou a se desenvolver e na sequência nós conseguimos o diagnóstico dele, né? E aí, é interessante essa história também, que a Carol, ela muito inteligente, muito articulada, muito esperta, sempre ali envolvida com a gente, eu tinha certeza que ela sabia que o Lucas era uma criança autista, né? Sim. Quando fui surpreendida numa ocasião, a gente vai ao dentista, leva as crianças ao dentista de 6 em 6 meses, e o Lucas sempre participou direitinho, aceitou, né? Ele é uma criança que quando a gente trabalha previsibilidade com ele, né? Quando você conversa, Lucas, vai acontecer isso. Ele consegue entender muito bem, ele sempre aceitou a limpeza, a dentista, né? A doutora Edirlane sempre muito paciente, né? Ela é acostumada a lidar com crianças e tudo mais. Até que numa situação, nós fomos levar o Lucas para fazer a limpeza e o Lucas não quis deixar. E aí a mamãe deitou na cadeira, Lucas em cima, papai segurando nas pernas, Carol segurando nos braços,
E a dentista, não, Juliana, se você quiser, a gente remarque ou não, doutora Edilane, eu gostaria que fosse feito hoje. Porque ele tem que entender. Ele é uma criança atípica, mas ele entende. Eu não preciso porque ele tá chorando, eu entendi que ele tá desorganizado, que ele tá apreensivo, mas eu tive uma conversa com ele já fez outras vezes, ele sabe o que vai acontecer hoje. E naquela ocasião foi muito difícil, mas conseguimos, né? E aí no final da consulta eu falei assim, doutora Edirlane, obrigada, me desculpa, aquela coisa de mãe, né? Uhum. Fiquei um pouco preocupada com a dentista, mas é porque você sabe, né? O Lucas é uma criança autista. Aí, para minha surpresa, a doutora Edilane falou, o quê? O Lucas é uma criança autista? Mas, Juliana, como assim? O Lucas sempre veio aqui no consultório e nunca, né, ele sempre comunicativo, me conta, né, conversa comigo. Aquela coisa muito superficial que as pessoas, ainda tem pessoas que imaginam que o autismo é só aquele nível um pouco mais severo, em que não convive, em que não conversa, né? E a gente já sabe que não é isso, né? Então ela ficou muito surpresa, né? Enfim. E quando a gente chegou no carro, para minha surpresa, aí se eu chorar de novo, já vou pedir desculpa. Não, de antemão. Porque para minha surpresa. É gente falando de gente. Isso, subjetivamente, isso mesmo. É gente chora, a e gente aí, tem emoções. Silvio, nossa, para minha surpresa, a Carolzinha falou assim: mamãe, o Lucas é autista? Eu falei, minha filha, você não leva o Lucas nas terapias com a mamãe? Né? Você não acompanha a mamãe? Ele, não, mamãe, eu levo, mas eu achava que é porque ele estava com dificuldade de falar, né? Às vezes, para ele subir no escorregador é mais difícil, aí ele faz fisioterapia, psicomotricidade, mas eu não sabia, mamãe, que ele era autista. E eu dirigindo, né? Os dois atrás. Ai, para minha surpresa, eu só olho no retrovisor assim, ela pegou nele, botou a mãozinha na perninha dele e falou, meu amor, eu nunca vou te abandonar, eu vou te ajudar pro resto da minha vida. Nunca ninguém vai fazer mal para você. Nossa senhora, eu falei, Carol, você é especial demais, minha filha. E aí é quando eu falo para as famílias lá, eu falo assim, olha, Deus não dá uma criança especial para uma família, ele dá para uma família especial. Deus, Silvio, Deus é a favor da família. Sim. Deus está do lado das famílias. E quando ele tem uma criança especial para ele dar, ele olha aquela família, essa família que é especial, vou dar para eles. E de fato foi, eu agradeço, por isso que eu falo que a terceira fase é a gratidão. Sim. Eu sou muito grata, eu olho para Deus e falo, meu Deus, muito, muito, muito obrigada. Né? Não sei se eu sou merecedora de tanto amor, tanta inocência dentro da minha casa. É maravilhoso, Silvio. Ai, desculpa mais uma vez. Não tem que pedir desculpas, porque é sobre isso, é sobre a construção de seres humanos. Quando a gente fala da inclusão social, algumas pessoas, elas não entendem que ali tem um ser humano sendo construído, sendo ensinado com suas diferenças. Entretanto, não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. É uma pessoa. Porque quando a gente trata da essência do que é o ser humano, esses valores, esses padrões estereotipados pela sociedade, eles facilmente se quebram, eles se esvaziam porque a gente olha o outro como ser humano. Verdade. E é isso, é o ser humano. É sobre isso. Hoje em dia, onde se fala tanto em empatia, né? Uhum. As pessoas falam muito em empatia, mas não sabem o que é empatia, como praticar a empatia. Sim. Precisa viver um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais de quebrar um pouquinho esses corações que precisam entender a construção, o desenvolvimento de um ser humano, onde se faz muito importante ali na primeira infância, acompanhar mais de perto, construindo valores. O que você comentou sobre a sua filha, pegar na mão dele e falar, tocar nele e falar que ninguém vai fazer mal, que ela estará com ele. E é isso, essa é a construção de valores familiar. E é isso que eu tenho me empenhado muito. Eu faço pesquisas de comportamento humano em relacionamentos e eu estudo muito sobre estrutura familiar. Uhum. Para que eu possa levar um pouquinho de elementos que façam sentido para que as pessoas aliviem isso. Né? É normal uma mãe ter estresse dentro de casa e brigar com o filho. É normal a mãe se estressar com o filho. Com certeza. E aí, as pessoas, e às vezes as mães, os pais, eles sentem aquele peso de que
não posso, briguei né? que não posso. Preciso ser perfeito, A questão né? e não há essa perfeição, e não há um manual de instrução que você tem que fazer isso, Não. e não há uma fórmula mágica, né? A gente, enquanto pais, a gente vai se construindo. Só para agregar aqui, recentemente, eu fiz um combinado com minha esposa, onde eu trabalho de manhã e ela trabalha à tarde. E nós temos dois pequenos, né? Eu já tenho um filho mais velhinho, que já não requer mais tanto cuidado. Uhum. E eu tenho o Rafa, de 3 anos e 8 meses. E tenho a Lala, a Laura, de 6 meses. 6 ou 7 meses, mais ou menos. Porque homem se perde meio nesses meses, né? E passa tão rápido, né? Passa muito rápido. E aí nós fizemos um combinado de que ela trabalha à tarde, eu trabalho de manhã. E à tarde, eu tenho o privilégio de cuidar da minha filha à tarde, porque o Rafa tá pra escola. Uhum. Gente, mas é um trabalho, e aquilo é árduo. Sim. Se os pais soubessem disso, que na maioria das vezes, na grande maioria, as mães é que ficam por conta dos bebês, né? Uhum. Exceto quando há esses combinados. Gente, é gratificante. Também acho. Mas é estressante, é extenuante, é uma luta. Não é fácil. Não é fácil. Não. Aí se perguntam, qual a hora certa de ter filho? Nenhuma. Se você for pela hora certa de ter filho, sabe por quê? Nunca. Porque ele vai te trazer desafios, ele vai chorar, ele vai te estressar, ele vai te causar um monte de dependências que você vai ter que depender e vai ter que dispor do seu tempo para ele. Sim. Vai tirar você da zona de conforto. Vai tirar da zona de conforto. Que tá ali na sua vida, você, sua esposa. Tudo lindo. Entretanto, quando ao sair de casa, o que aconteceu comigo hoje, o meu filho acordou na hora que eu estava saindo de casa. Ele fez questão, eu vou tentando manter as luzes todas apagadas, ele fez questão de tateando pelo escuro, chegou onde eu estava, me abraçou, eu peguei ele no colo, ele passou a mão no meu rosto e falou assim, papai, eu te amo. Ai, tem preço isso? Não tem. Não tem preço. Não tem. É o resultado que isso te traz que te diz que você vai ser pai ou não. Agora, escolher qual a hora certa, não tem hora certa. Não. Se pensar ainda mais no mundo de hoje, né? Volta a falar aí da sociedade, né? Muito desafiadora, muito cruel muitas vezes. E aí você pensa, nossa, meu filho, quando tiver, se tá assim desse jeito, quando tiver lá seus 17, 16 anos, começar na vida adulta para trabalhar, mercado de trabalho, como que vai ser? Então a gente não pode pensar muito, não. Tem que pensar, eu acho que mais nos benefícios. Nos resultados. Né? Nos resultados. Foi até pouco tempo agora que o Lucas soltou uma assim pro pai, que eu falei assim, nossa senhora, ganhou o dia. A gente saindo para ir pra escola, né? Eles estudam de manhã. Então, 6h20, 6h30 da manhã, saindo, tirando o carro da garagem. Quando eu comecei, o pneu furado, o pneu no chão. E era no dia da excursão do Lucas. Ele estava indo para uma excursão. Ai, mamãe, mas não é possível, vou perder a excursão, vou perder o ônibus. Calma. Liguei pro meu marido, que ainda estava em casa. Meu bem, aconteceu isso. Mas nós vamos fazer? Ele tirou outro carro, ele que ficou com o pepino lá para trocar o pneu, né? Mas quando o Lucas viu o pai, ele saiu do carro. Papai, você é o meu herói. Vê se isso tem preço. Então, ele falou assim, não, nem importei de acordar mais cedo, trocar pneu de carro, porque você ouviu de uma criança, né, principalmente uma criança atípica, de ter essa noção, que ele que salvou ele daquele momento que ele ia perder a excursão, né, é igual o seu, tá tateando ali no escuro, para falar, papai, eu te amo. Nossa, e é genuíno, né? É genuíno. E agora uma grande questão que eu sempre falo. Nós, pais e educadores, nós somos responsáveis pelo futuro da nossa sociedade. Os nossos filhos e alunos, eles nos repetem. Agora, o Rafa aprendeu isso nada? Não, ele aprendeu pela condução minha com a mãe dele e da mãe dele comigo. Então, eles vão observando isso o tempo inteiro. Exatamente, somos exemplos, né? Nós somos exemplos e eles repetem. Aí, quando o seu filho tem um comportamento inadequado, a seu ver, se vocês são referências dele, com o que você acha que ele aprendeu? Se tem um maior enfrentamento ali enquanto está desenvolvendo ali, se tem um maior enfrentamento, ele aprendeu isso de quem? Ele viu quem fazendo. E cabe também aos pais, né, também ali agir prontamente, né? Eu vejo muito isso também. Às vezes a criança, né, desenvolve algum comportamento que pode vir a ser um transtorno, né?
por ações e atitudes que foram sendo repetidas e que não foram cuidadas mesmo, né, pela família, né, junto ali com a escola. Eu falo escola porque é um ambiente em que a criança fica muito tempo, Sim. né? Então, quando a gente consegue aliar, né, família, eu falo que essa parceria ela é fundamental, né? Uhum. Estreitar os laços, família e escola. Por isso que na hora de escolher a escola para o filho, não é simplesmente ir lá conhecer o espaço físico e, gostei daqui, aqui é muito lindo, né? É além disso, vai além disso, né? Saber se a missão, os valores da instituição comungam e vão de acordo com o que você, a sua família, né, acredita, né? Ah, sim. Eu acho que eu quero dificultar um pouquinho para você, porque você já se soltou, né? Já passou o nervosismo inicial. Aí eu te pergunto, o que a Juliana de hoje falaria para a Juliana descobrindo o diagnóstico do Lucas? Nossa, eu falaria assim, fica menos tempo no luto, não sofre tanto não, sabe? Vai, corre atrás, aceita logo que você vai ver o tanto que é bom lá na frente. Vai com calma, com fé em Deus, né? Porque ele não abandona a gente nunca e quando a gente pega na mão dele e entrega para ele de verdade, ele nos conduz. Então eu falaria para ela isso, sabe? Vai um pouquinho mais rápido aí no luto, apesar de eu nem acho que eu fiquei tanto tempo assim não, mas passei por ele como faz parte, né, também. Faz parte do processo. Né? E também falaria talvez para procurar mais coisas por ele na fase da aceitação. É aquilo, né, Silvio? Pai e mãe, quando o filho nasce, o sentimento de culpa já nasce junto com a gente. Isso é eu falo isso, a gente faz tudo pelos filhos, mas a gente sempre acha que podia fazer mais, né? Então fica esse sentimento, principalmente. Aí eu vou falar dos pais atípicos, né? De crianças atípicas, né? A gente sempre acha que poderia ter feito melhor e quando a gente surta, a gente se culpa demais. Nossa, mas ele, né, faz parte do processo, ele ainda não desenvolveu essa habilidade para entender, para perceber isso. Por que eu não, né, tive mais paciência ou, enfim, fui em um outro caminho, né? Uhum. Mas eu acho que seria muito isso. Ajude mais pessoas do que você já ajudou ao falar, ao dar o seu depoimento, né? Seja grata sempre, como eu sou. Nossa, sou uma pessoa assim, tudo que eu tenho, que eu sou, né? Principalmente, é graças a Deus, é graças, né, às pessoas que passaram pelo meu caminho, que eu falo que são anjos. São anjos, né? Todos os terapeutas do Lucas, médicos, pessoas, professores, as estagiárias, nossa, elas estão nas nossas orações todos os dias, de verdade. Isso é muito importante. Da nossa família, né? A gente sempre agradece. Então, gratidão é tudo, né, Silvio, na vida. Exatamente, E as sementinhas que a gente vem plantando nos corações dessas pessoas que precisam nos ouvir, né? Como você falou, nós temos uma missão muito grande. Sim. E isso não é fácil, é uma responsabilidade que vem aqui na gente, né? Sim. Mas ao invés de a gente trazer isso como um fardo, a gente tem que trazer isso como força para a gente querer, né, atingir cada vez mais pessoas que precisam nos ouvir. Então, queria, além de agradecer a oportunidade de você ter me convidado, né, agradecer mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Você e a sua equipe toda, né, que esteve conosco, a Núbia, o Hudson, né, e você, nossa, foi maravilhoso aquele momento e parabenizar mesmo pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Gente, e o que eu venho falar para vocês depois dessa longa mensagem, né, desse gostoso bate-papo aqui, infelizmente nós estamos chegando ao final desse bloco, desse vídeo, e eu te peço, curta, compartilhe, se inscreva, porque o nosso maior desejo é levar à sociedade assuntos, elementos, para que possa te trazer condições de desenvolver habilidades para esse enfrentamento social, para que nós todos possamos nos unir, né? Como a Juliana falou, nós temos um projeto chamado Gente Cuidando de Gente, subjetivamente, que vai levar nas escolas, nas empresas, assuntos que são de extrema importância para a nossa sociedade. E se você quiser nos convidar para fazer uma palestra na sua empresa, na sua escola, para falarmos sobre diversidade social, equilíbrio emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, é só você clicar aqui, nos chamar, siga o nosso Instagram, chame-nos para uma conversa e a gente pode levar algo que faça sentido para vocês. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.